Olá, estamos dando continuidade às apresentações dos seminários, e o tema é o conceito, evolução e análise da importância do agronegócio no mundo, no Brasil e na Amazônia. Me chamo Alessandra e irei apresentar os outros alunos. O grupo é composto pela Adriana, Caio, Gabriel, Endria, Juliana, Luiz e Wendel. Bem, vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito do agronegócio. O agronegócio, ele é como se fosse a junção de diversas atividades que estão ligadas tanto quanto produção e subprodução, dos produtos que são derivados da agricultura e pecuária. A logística do agronegócio é composta por empresas e indústrias que são montadas para auxiliar todo o processo de produção dentro dessa cadeia. O agronegócio, ele engloba uma cadeia produtiva, divididas em 3 etapas: antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Antes da porteira, nessa imagem mesmo, acima, você pode perceber que a descrição é sobre produção e fornecimento de insumos, máquinas e equipamentos e serviços especializados, ou seja, o processo que vai dar início à produção dentro do agronegócio, dentro da agricultura. Dentro da porteira, há o preparo e manejo de solos, tratos culturais, irrigação, colheita e criação animal. Ou seja, são os produtos que são inseridos dentro dessa agricultura, né? Mas há um processo mecanizado. E após a porteira, que é o transporte, armazenagem e industrialização, que é quando os produtos vão ser distribuídos, tanto quanto importação como exportação, que são 2 processos que estão muito presentes dentro do agronegócio. Após essa introdução sobre o agronegócio, vamos falar sobre a evolução do agronegócio no mundo. O agronegócio, ele possui um destaque na economia mundial, tanto em países que são subdesenvolvidos, tanto em países que estão em desenvolvimento, pois ele garante sustento alimentar das pessoas e a manutenção destas. Contribui para o crescimento da exportação do país que o executa. Em 2019, a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a praticamente 21% do PIB brasileiro. A maior parcela do nosso país é do ramo agrícola. Ele é o carro-chefe de produção da agropecuária brasileira. É responsável por R$1 a cada R$4 da produção do setor no Brasil. Aqui mesmo nesse slide pode perceber que há 2 gráficos. No primeiro, a participação do agronegócio no PIB. 31% é só de distribuição, 30% agropecuária, 27% agroindústria, 12% de insumos. Ou seja, o Brasil ele tem uma grande participação no setor agrícola e grande influência no mundo. Após isso, há outra representação em que se fala sobre os produtos que são originários aqui do Brasil. A produção mundial de café, açúcar e laranja. É produtor de cana e açúcar e líder na exportação de açúcar e etanol. Etanol é o combustível que também é exportado, certo? Exportador mundial de carne bovina e de aves e produtor mundial de soja. E após isso, vamos dar continuidade no próximo slide, fazendo a análise, continuidade a esse processo de evolução do agronegócio. A gente vai fazer uma análise sobre a importância do agronegócio no mundo. A produção agropecuária ela está diretamente ligada tanto aos alimentos que sejam processados ou não, e eles fazem parte do nosso cotidiano. Muitos dos itens que compõem a nossa vida são oriundos da atividade produtiva dentro do agronegócio. Sejam roupas, algodão, essência dos sabonetes, remédios que têm origem no agronegócio. Então, esse segmento ele atua desde o campo e passa pela indústria e chega até o varejo e o mercado. Esse produto
ele vai ser comercializado seja no país de origem ou seja para ser exportado. Por exemplo, eu vou falar disso no processo da Amazônia, mas eu vou falar um pouquinho sobre a laranja. A laranja ela é produzida aqui, mas também é comercializada aqui e também é exportada para outros países e é um produto de origem local. Então, o agronegócio ele chegou para expandir essa produção agrícola. E agora, falando um pouquinho sobre o agronegócio brasileiro, eu falei anteriormente que 21% do PIB ele é representado por metade das exportações durante o ano de 2017. Ele é também um campo, o agronegócio brasileiro é um campo repleto de oportunidades, de desenvolvimento, de geração de emprego, tanto que a gente pode falar sobre o êxodo urbano. Sabe-se que anteriormente houve o êxodo rural, que era quando as pessoas saíam do campo para irem à cidade atrás de empregos e de melhor qualidade de vida. Entretanto, atualmente, principalmente devido à própria pandemia, se deu mais a ocorrência do êxodo urbano, que é quando a pessoa sai da cidade e retorna ao campo. Por quê? Devido à mecanização desse processo da agricultura, o desenvolvimento, os investimentos e as gerações de emprego, o ambiente rural ele consegue disseminar melhor qualidade de vida também. O campo, atualmente, ele é mais desenvolvido, principalmente aqui no Brasil, que é um país em desenvolvimento. Aqui nesse mesmo slide, está explicando bem aqui, o agronegócio é o principal condutor do crescimento no Brasil. 13% foi o crescimento do setor em 2017. 44% de todas as importações em 2017 vieram do agro. 23% é a participação do agronegócio no PIB. 42% dos empregos no Brasil estão nos campos. Ou seja, percebe-se que o Brasil ele conseguiu ter um crescimento dentro desse setor e, com isso, conseguiu gerar mais empregos. Ou seja, quase um quarto de toda a riqueza produzida no país e quase a metade das exportações sai das mãos de produtos rurais brasileiros. Os produtos principais são os grãos e as carnes. Os grãos que a gente diz é a soja. A soja ela é um dos maiores produtos que são exportados daqui do Brasil. Não somente a soja, mas o café também. Agora, dando continuidade ao agronegócio brasileiro e à tecnologia no campo, fazendo uma extensão desse comentário, percebe-se aqui nessas duas imagens, no canto da tela, em que há sim a tecnologia no qual facilita o processo da agricultura. Tanto para identificações de pragas, tanto para ajudar na localização de deficiências nutricionais da lavoura. E a internet ela é um dos pilares para que haja essa agricultura de precisão, porque há um sistema de informação muito mais completo, em que facilita e ajuda tanto os agricultores, tanto os profissionais dessa área. Bem nesse cantinho da tela a gente percebe um drone que está fazendo a análise desse solo, desse campo. Então, percebe-se que a agricultura ela se modernizou e, com isso, proporcionou ainda mais o agronegócio brasileiro. Também há outro indício de tecnologia, é esse trator autônomo, esse é o nome, que ele não precisa de um operador, ele já faz o esforço da tração e em baixas velocidades, né, mas ele consegue fazer esse processo no solo. Então, nessas duas imagens percebe-se que também a mecanização do campo ela facilita muito o trabalho e, com isso, ela gera ainda mais lucro para esse setor. Por fim, não menos importante, negócio na Amazônia. Eu quero frisar um contexto sobre a Amazônia Legal,
no qual são regiões aqui do Pará que são tidas como produtoras de diversos alimentos e produtos aqui comercializados e exportados aqui da nossa região. Nesse próximo slide, nota-se esse gráfico aqui do avanço da soja no Pará, no qual eu quero frisar a região de Paragominas, que até a análise de 2011 ela teve um grande avanço na produção de soja, e até hoje, a análise mais recente de 2018, ela é uma das micro-regiões que mais se destaca na produção de soja no estado. Em 2015, ela foi responsável por 63% da produção total do estado. Além dessa micro-região, existem outras que contribuem para o avanço da sojicultura no estado. Ou seja, o Pará ele exportou 81% da produção total de soja em grão. Os principais importadores dessa commodity, que são produtos naturais, produtos derivados da agricultura, foram países da Ásia e da Europa. Percebe-se que a valorização desse produto no quesito exportação ele é bem grande, e com isso a Amazônia ela tem um papel muito importante na evolução do agronegócio. E por fim, eu gostaria de agradecer a atenção de quem ficou até o final desse vídeo. É isso que a gente queria passar para vocês a respeito da importância do agronegócio no mundo, no Brasil e na Amazônia. Obrigada, até mais.